E aí, meu povo poderoso, iluminado, maravilhoso, gratidão demais, gratidão a você, gratidão infinita. Carlos Fortuna falando aqui para você e hoje eu vou te revelar algumas coisas interessantes que você vai entender e que você vai prestar muita atenção, porque eu quero que você preste atenção nesse breguete que vai te esclarecer muita coisa. Sua mente tem polaridade? Sua mente manifesta? Onde fica a mente? E vou te explicar um pouco do lugar. Muito interessante. Vou tirar da sua cabeça uma convenção, que na realidade nada mais é do que coisas que você imagina e que dizem para você, olha, essa imaginação está certa. Tá bom? Tem um desenho aqui, tá vendo? Esse desenho representa você, criatura. Ser iluminado e ser de luz, tá? Não é um desenho completo, não é uma coisa completa, mas você já viu coisa parecida por aí e eu vou te explicar um breguete interessante. Vamos lá, vamos começar o breguete? Sem malosquência e sem da bananeira. Preste bem atenção no que eu quero te mostrar. Isso aqui é sua mente, tá? Isso aqui é sua mente consciente, isso aqui é sua mente... Aliás, isso aqui é sua mente subconsciente, isso aqui é sua mente consciente, que é essa que está falando aqui com você, tá, criatura? Entendeu? O que acontece? Eu fiz uma representação do que é real, não de uma convenção. O que é convenção? Você já atravessou de um estado para o outro e já viu que tem uma placa assim, divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo, divisa de Minas com São Paulo, divisa de Minas com Rio de Janeiro, divisa de Bahia com qual outro? Minas. Divisa do Distrito Federal com Goiás, por exemplo. Percebeu? Não tinha nenhuma linha ali. Mas se você olhar no mapa, você vai ver justamente uma linha delimitando aquele espaço. Preste bem atenção. Aquilo é só uma linha imaginária, é uma convenção, é uma forma didática de te falar as coisas para você entender isso. Então, convencionou-se a falar o seguinte: mente consciente e mente subconsciente. E aí passou um traço aqui em cima desta mente para você e fala assim, olha, existem bloqueios, sua mente está te bloqueando muito porque esse traço aqui é muito forte, isso, aquilo, aquilo outro. Não existe essa dualidade. E vou te explicar por quê, tá? E tem uns pontinhos aqui que eu vou te explicar o porquê e você vai entender, vai começar a entender como é que sua mente manifesta as coisas e como é fácil fazer isso. Preste bem atenção. Olha só, prestando atenção, show. Isso aqui é o quê? Cabeça. Isso aqui é o quê? Zóio. Isso aqui é o quê? Ouvido. Isso aqui é o quê? Boca. Isso aqui é o quê? Nariz. Isso aqui é o quê? Mão. Mão, dedo, não é? E cada dedo tem um nome. Isso aqui não é o pulso? Isso aqui não é o antebraço? Mas isso aqui não faz parte do meu braço? Preste bem atenção, isso aqui, a cabeça, os olhos, os ouvidos, as orelhas, não fazem parte do meu corpo? Existe alguma divisão do pescoço? Não, tudo é imaginário. Na realidade é uma convenção didática que sua mãe te ensinou, a professora da escola te ensinou, e está tudo certo. A gente precisa disso. Por exemplo, seu coração... ele não faz parte do seu corpo? É uma delimitação de um pedaço do seu corpo, mas ele faz parte de todo o corpo. Todo o corpo, na realidade, corpo e mente é uma coisa só. Por isso que eu sempre falo, gente, não fica separando eu superior, eu interior. Tudo tá junto e não tem jeito de separar esse negócio assim, não. Agora vamos lá. O que acontece? A tal linha que colocam aqui é para você entender que tem uma divisão, mas a sua mente não é uma polaridade. Não, Carlos, não. Mas os seus pensamentos, sentimentos e emoções são polares, ou seja, tem polaridade, positivo e negativo, bom e mal. E existe uma conjunção, como diz o próprio Caibalion. São 7 princípios que na realidade eles se tocam, mesmo a polaridade positiva e negativa, elas se tocam. Por quê? Entre elas existe o equilíbrio. Estou começando a entender, Carlos, exatamente isso.
E agora vamos lá no negócio que é o pulo do gato. Sua mente consciente recebe estímulos, tá? Que vão ser a visão, vão ser estímulos que você vai receber, que você vai receber do ambiente para o seu corpo, que são as suas percepções, que vai ser aquilo que você vê, aquilo que você percebe, aquilo que você toca. O seu corpo vai receber isso e vai receber informações do subconsciente dele, e o seu corpo vai mandar informações para ele. Quando você experimenta alguma coisa nova, ele manda a informação do gosto, da textura, de tudo mais para o subconsciente. O subconsciente armazena tudo, por isso que ele é maior. Tá vendo? Porque só tem um pedacinho aqui branco, o resto tudo eu pontilhei com pontos grandes, pontos pequenos e pontos bem grandes. Pois é, filho, é exatamente isso. Por quê? Porque na realidade você vai começar a entender agora este baguete. Você na realidade, tá vendo essas setas grandes que estão saindo aqui? É a capacidade do seu subconsciente de se conectar aos outros subconscientes e formar então aquilo que Carl Jung diz que é o inconsciente coletivo. Porque o subconsciente pode ser chamado de inconsciente, mas não é inconsciente, ele na realidade está totalmente consciente, de superconsciente também. Então Carl Jung falou que existia um inconsciente coletivo ou subconscientes coletivos, estão conectados e você emana isso aqui através de vibrações eletromagnéticas que estão em torno do seu corpo, que você está produzindo o tempo todo, ou pode se chamar de áurea também. O que acontece? Acontece que tem um baguetinho interessante, não existe aquela linha, não existe bloqueio de você colocar na sua mente consciente para a sua mente subconsciente. Mas, Carlos, eu vejo isso aí, todo mundo fala, até Bob Proctor mostra isso, a divisa que tem, que pode ser muito grande, que é o bloqueio que tem. Criatura, presta atenção no que eu vou te falar agora. O bloqueio são pensamentos negativos que você tem. E ele pode crescer, ele pode ser um pontinho pequenininho, que vai começar a ficar grande, que vai ficar muito grande, que pode ficar muito grande. Pensamento predominante. Esse é o bloqueio. Mas você não tem nada literalmente. As duas mentes se comunicam o tempo inteiro. Tá? Eu devia ter colocado mais seta aqui, mas ia ficar muito cheio de seta. Então elas se comunicam o tempo inteiro. Todos os estímulos que vêm para a sua mente vão para o subconsciente, ele guarda ali. Tudo que vem do seu corpo vai para a mente consciente que ela guarda ali. Sua mente subconsciente vai fazer o quê? Tá vendo que ela tá olhando, você está olhando aqui para mim agora? Sua mente subconsciente já sabe quantos buraquinhos eu tenho no rosto, sabe quantos pelos eu tenho na barba, quantos cabelos eu tenho na cabeça, quantos cabelos eu tenho aqui. Carlos, como pode ser isso? Se você tivesse consciência desses milhares de informações que estão chegando a você, você não teria condições de separar e ter objetividade. Entendeu? Por isso você tem uma mente que guarda tudo, literalmente tudo, desde o útero da sua mãe, do momento que foi tendo a concepção até o momento em que você está aqui olhando para esse vídeo. Carlos, como é que eu uso isso para manifestar meus desejos? Já te contei parte da coisa. Não existe bloqueio. Existe apenas você pensando sobre certas coisas e isso se tornando um pensamento predominante, que pode ser pequeno ou pode ser grande. E quando ele é grande, ele manifesta porque ele tem que sair para manifestar a coisa. Quando eu falo muitas das vezes assim, a repetição, e gente fala assim, não, a repetição não funciona, tal, isso aqui, não funciona? Claro que funciona. Todas as vezes que você repete na sua mente consciente alguma coisa, mesmo que seu corpo sinta que é mentira, porque ele percebe justamente isso, e você repete aquilo ali sentindo que é uma verdade, ele vai entender que aquilo é uma verdade. Vou te dar um exemplo. Carlos, você gosta muito de café, não gosta? Gosto. Nem sempre foi assim. Eu não tomava café puro.
Não, Carlos, não tomava café puro. Jamais tomaria café puro, era café com leite. Mas passou uma época na minha vida que eu tinha que aceitar café puro. Entendeu? Não tinha como, café preto, puro. E aí, a primeira vez que eu tomei aquilo, para agradar a pessoa, eu engoli e tal. Nossa, muito ruim. Percebeu? Muito ruim. Eu não gostava de café puro. Não gostava. Mas eu tinha que fazer isso. Então, várias vezes fazendo isso, eu comecei a apreciar café. Então, mudou de um ponto o meu gosto para o outro. Hoje eu gosto de café puro. Entendeu bem? Ah, não, é porque você foi crescendo. Não, eu já era adulto. Entendeu bem? Vou te dar um exemplo do quiabo. Eu não gostava de quiabo. Passei um ano comendo quiabo. Comecei a gostar de quiabo. Detestava, nem conseguia olhar para aquele negócio. Mas eu tinha que comer, estava com fome. O melhor tempero para a fome, meu povo, para a comida, meu povo, é a fome. Tá? Já dizia minha falecida e amada mãe. Preste bem atenção numa coisa interessante. Se você entende isso aqui, você começa a perceber que não existe barreira nenhuma entre você e sua manifestação. Existe simplesmente você colocando barreiras por acreditar naquilo ali. Vou te dar um exemplo de uma coisa interessante, que é um estímulo. Eu não estou falando para você, a partir do momento que você está escutando isso, que é uma informação nova, você gera um conflito, porque todo mundo fala o contrário, que tem uma parte aqui. Então, gerou um conflito, você descobriu uma verdade, mas você pode aceitar ou não. Parou o vídeo, não, você... Entendeu? Ou então, você fala, não, isso é interessante. Então, você está aceitando o estímulo que vai passar para o quê? Para o seu subconsciente imediatamente. É mais rápido do que a velocidade da luz do que você imagina. Então, quanto mais você repete uma coisa, mais aquilo se torna verdadeiro. E aí sim, ele vai sair de um ponto pequenininho para um ponto maior, se tornando um pensamento predominante, um pensamento, sentimento e emoção predominante, até chegar a um ponto maior e maior. Vou te dar um outro exemplo. Suponhamos que você tenha uma crença aqui, uma crença que para você te impede de algumas coisas, tá? O que é uma crença? Um conjunto de pensamentos. Só que aí você começa a cultivar uma outra crença que vai entrar em conflito com essa. Vai se tornar o quê? Você vai ter uma sensação de mentira. Mas se você continuar persistindo naquilo ali e colocando o sentimento, forçando o sentimento que aquilo ali é verdade, vai se tornar uma crença maior. Lembra que a outra crença desse tamanho? Vai chegar ao tamanho dessa e vai chegar a ser uma crença predominante. Como ela é maior e pode ficar maior do que isso aqui, do que essa daqui, ó, o que vai acontecer? Essa crença se torna uma crença predominantemente. E se você botar foco e atenção nessa daqui, ela cresce ao ponto dessa daqui diminuir e virar um pontinho pequeno. Ela não desaparece. Não desaparece? Não desaparece. Mesmo você ressignificando ela na hipnose, ela não vai desaparecer. A emoção dela, sim, mas ela não desaparece. Você tem que tornar essa crença o quê? Muito. O que é uma crença? Um pensamento predominante. Uau! Só isso, Carlos? Só. Sem melosquência, é só isso. E aí é exatamente isso. O que vai acontecer? Essa crença predominante, ela é tão predominante que ela tem que manifestar na sua vida. Carlos, o corpo que você falou, como é que é esse breguete? Quando você pensa, vou te dar um exemplo de uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa é o quê? É uma pessoa que a mente dela está entendendo que ela está em perigo e está jogando aqui estímulos, tá? Aonde ela está recebendo muito neurotransmissor de adrenalina. E o corpo dela está reagindo. Você quer ver um exemplo? Você já falou em público? E aí, quando você entra para falar, antes de falar, né? Te dá um monte de borboleta, aquela sensação de um monte de borboleta, o estômago embrulha e dá um monte de coisa. É a reação do seu corpo a uma coisa que você vai fazer que você quer que saia perfeito.
tô entendendo. Carlos, então por isso que os seus vídeos são todos assim? Exatamente, gente. Eu não fico gravando 3, 4, 5 vídeos, porque não tem como. E escolher qual que é o melhor e depois editar. Não, gente, se eu tiver que espirrar no vídeo, eu vou espirrar, tá? Então, preste bem atenção nisso. O que vai acontecer? Vou te dar um exemplo bem interessante agora, que você vai matar toda a charada. 2 grupos. Um grupo, tá, de um medicamento novo, e é assim que se faz pesquisa científica, um grupo recebe realmente o medicamento que é o medicamento. E ali a pessoa fala para aquele grupo todas as situações daquela medicação. Tá? Para que serve, tal, isso, aquilo outro. E deixa aquele grupo tomar o remédio. O outro grupo não recebe um remédio que não é um remédio, que na realidade, vamos botar assim, é farinha prensada, né? Eles veem se a pessoa tem algum tipo de alergia à farinha de trigo e aí toma aquele negócio. E se explica para esse grupo a mesma coisa. E se observa os 2 grupos. Acredite ou não, a coisa que mais intriga médicos e cientistas é exatamente por que pessoas que tomam placebo acabam apresentando, tá, melhoras com aquele medicamento, que não é um medicamento, é um placebo, é algo falso. A mente consciente da pessoa colocou dentro da mente subconsciente que aquilo era um medicamento, porque ninguém chega perto daquele grupo ali, ninguém sabe, tá, dos 2 grupos, quem realmente tomou medicamento e quem tomou placebo. É tudo junto, é todo mundo junto. Mas eles sabem exatamente quem tomou placebo, quem não tomou placebo. E aí, há pessoas que apresentam melhoras ou até cura com remédio. E há pessoas que apresentam até reações àquela medicação, que na realidade é um placebo. Ou seja, ela apresentou uma reação que não deveria. A mente subconsciente entendeu aquilo ali e passou para o corpo. Ele percebeu que era aquilo ali e obedece. Seu corpo obedece à sua mente subconsciente e sua mente consciente. Uau, Carlos, então é assim que o baguete funciona? Exatamente. Então, quando você está sentado num carro que não é seu, que é o carro que você deseja, você está percebendo e você sente, pensa assim, nossa, meu carro, você está dando uma ordem. O seu corpo vai entender que aquele é o seu carro e a percepção é diferente. Quando é um objeto emprestado, que você sabe que é emprestado, você está ali de carona, eu, por exemplo, pego muito carona com os outros, né? O que acontece? Seu corpo também percebe imediatamente, é só uma carona. Seu corpo está percebendo o meio ambiente o tempo inteiro, porque ele é o corpo e a mente, tá? E os olhos, quando você está olhando e tudo mais, você está percebendo, você está escutando. A principal sugestão desse vídeo é a fala. Eu estou falando e você está o quê? Se sugestionando com aquilo. O que é uma sugestão, criatura? É informação. O que o seu subconsciente tem é informação. Informação de quê? Pensamentos, sentimentos e emoções. Que vão fazer o quê? Eles vão vibrar no seu corpo. Quando você pensa em algo que você tem medo, o seu corpo vibra dessa forma e sua mente também, ao mesmo tempo. E todo o seu campo eletromagnético também. E tudo que vai sair daqui do seu subconsciente é exatamente a atração daquilo que você tem medo. Por isso que o seu universo, que está aqui, seu universo, tá? Vai te dar tudo que você quer e o que você não quer. A sua mente consciente vai mandar aquilo que o subconsciente tem que obedecer. Ele é sub, não é porque ele está de baixo. Aqui é uma representação didática, tá? Ele é sub porque ele obedece cegamente às ordens do consciente. Com a mente consciente é que você tem o desejo. É com a mente consciente que você projeta o que você quer. E é com a mente consciente que você considera aquilo uma verdade. Sua mente subconsciente vai entender isso. Carlos, e a hipnose? Quando você faz hipnose, você relaxa a mente consciente da pessoa, entendeu? E você sugestiona diretamente a mente subconsciente dela. Uau! Só que você pode fazer isso.
O que você acha que são as técnicas do Joseph Murphy? Auto-hipnose. Por que você faz à noite? Por que você faz relaxado, sentado várias vezes ao dia? Para que aquela informação entre no seu subconsciente com facilidade como uma verdade. Não é que ela vai furar um bloqueio, não é que sua mente tenha na realidade um bloqueio, não é que sua mente seja dual, não é que sua mente tenha dualidade. A sua mente é única, ela é um conjunto só, é uma coisa só, que tem duas funções distintas. Não tem como essa mente consciente receber todas as informações de uma vez só sem separar, porque ela precisa de separar para ela entender o mundo. Senão você tem muita informação, a informação toda está aqui. E como você tem uma conexão dessa mente subconsciente com a mente universal, que é a mesma coisa que a mente, o coletivo inconsciente, né? O inconsciente coletivo, aliás, o que vai acontecer? Você pode até chegar naquela questão da telepatia que eu falei no outro vídeo. Pensou na pessoa, imediatamente aquela informação foi para outra pessoa. Daquela pessoa veio para você. Entendeu? Tá vendo umas setinhas aqui, ó? São sugestões que estão chegando, porque você influencia e é influenciado. Você recebe informações, que é influência ou sugestão, e manda informações que são influências também, entendeu? E vibrações. Tudo isso, na realidade, está acontecendo nesse exato momento aqui. Você está tendo um turbilhão, justamente, de informações na sua cabeça e o seu subconsciente ainda está cuidando, sabe de quê? De todos os seus órgãos internos, dos funcionamentos deles, até da sua célula. Percebeu isso? Quando você começa a entender, e o ponto importante aqui para você entender é, primeiro, não existe nenhum tipo de bloqueio, barreira entre sua mente consciente e sua mente subconsciente. Segunda coisa, qualquer informação passa para sua mente subconsciente, independentemente de você querer ou não. Mesmo se você estiver dormindo, ela percebe por capacidade extrasensorial. Ela tem essa capacidade. Você, na realidade, quando você tem um desejo, e agora vem um pulo do gato, que eu deixei para o final, lógico, né? Não! Quando você tem um desejo, você tem que sentir que o desejo é real e manter essa realidade. O que vai acontecer? Ela vai se tornar uma realidade pequenininha, pode entrar ou não em conflito com você, vai chegar, para reforçar isso, você tem que colocar um sentimento, porque aí você está reforçando aquele desejo, tá? Ou pode não precisar de colocar, só pensar e aquilo pode acontecer. E aquilo vai se tornar um pensamento predominantemente grande ao ponto de manifestar na sua vida. Quanto tempo demora isso? Depende de cada indivíduo. Depende de quantos pensamentos você colocou aqui e como você está focando nesses sentimentos, pensamentos e emoções, nessas informações aqui, ó, para que você possa obter o que você deseja. Então, se você já tem lá dentro da sua cabeça, no fundo da sua cabeça aqui, ó, ganhar na loteria é difícil. É um pensamento predominante? Então você tem que trabalhar ele. Nada impede de você mudá-lo. Nossa, ganhar na loteria é tão fácil. Eu já ganhei, mesmo que seja o prêmio mínimo. Eu já ganhei. Olha quanta gente já ganhou na loteria, quanta gente ganha na loteria na semana. Olha só, eu também posso ganhar. Eu sou sortudo, eu tenho muita sorte. Percebeu? Quando você cultiva pensamentos negativos e você lembra de situações negativas, você está tornando o pensamento predominante. Então aquela lembrança negativa está crescendo. Agora, se você foca em pensamentos, sentimentos e emoções positivas, ele está crescendo mais. Que tal se você começar a colocar somente pensamentos predominantes bons na sua cabeça? E quando vier algum negativo, você para e começa a pensar naquilo que você deseja, ou numa coisa contrária àquilo. Gente, esse vídeo foi, na realidade, uma síntese praticamente de
tudo aquilo que é lei da atração para você. Isso é justamente o ponto focal, a chave, o pulo do gato do Breguet. Sua mente não tem dualidade. Seus pensamentos é que têm dualidade. Negativo, positivo, bom e mal. A sua mente somente absorve esses pensamentos. Seu corpo reage. Entendeu agora? Percebeu agora? Te ajudou? Eu tenho certeza que te ajudou. E a partir de agora, você vai começar a pensar justamente nisso e entender que você não tem que ficar preocupado com esse tipo de coisa. Tem um bloqueio. Não, você não tem. Você não tem o bloqueio, você não tem o pensamento em contrário daquele sendo predominante. Captou agora? Não. Esse é o pulo do gato. Gratidão demais, gente. Gratidão infinita a você.